Isaías no capítulo 1. Eu queria dar sequência a partir do verso 21 agora. Isaías capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: como se fez prostituta a cidade fiel. Isaías 1, 21. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os juízes como eram antigamente e os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão de cidade de justiça e cidade fiel. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abre nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifique e que possamos, ó Deus, ser por ela transformados. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu estava nessa semana olhando, recebi a capa da revista Veja. A gente recebe por celular só imagem. E a imagem ela é bastante, para nós que já estamos vivendo já há um bom tempo, ouvindo, acompanhando, os que ainda têm paciência para acompanhar as notícias sobre as apurações dos escândalos em nosso país. Mas o que me chamou a atenção nessa semana que passou, e uma das pessoas acusadas desses roubos e dessas situações vergonhosas no nosso governo é que uma igreja foi usada para, supostamente, não é provado ainda, mas foi mencionado que uma igreja foi usada para receber, ou como a linguagem é utilizada, para lavar parte do dinheiro. E ao retratar a notícia, uma pessoa no jornal ainda frisou isso. Até uma igreja, está sendo usada para lavar dinheiro. E, obviamente, nós que somos de uma igreja, nós pensamos, ufa, ainda bem que não foi a nossa. Mas, irmãos, quem não é de uma igreja não faz diferença nenhuma se a igreja é A, B ou C. Todos nós, na visão daquele que não é crente, nós somos crentes. E eles colocam todos no mesmo balde. Então, é sem dúvida uma situação de vergonha e de extrema preocupação para todos nós. E não sei se você já foi abordado com a pergunta: o que a igreja de vocês pensa sobre isso? O que o Deus que vocês adoram lá naquelas igrejas que vocês vão, ele fala sobre isso. Esse texto que nós lemos iniciou tratando, como o pastor Sérgio leu, daquilo que nós fazemos na igreja mesmo, o espírito e a seriedade e a sinceridade com que nós comparecemos na casa de Deus. E na sequência ele muda
Ele muda o tom da conversa, ele muda o tema e começa a falar agora da cidade de Jerusalém. E ele então pergunta e faz o lamento de como é que aconteceu isso, que a cidade, outrora uma cidade justa, cheia de justiça, é agora encontrada como se fosse uma prostituta, ou seja, totalmente infiel aos princípios no qual ela foi construída. A palavra Jerusalém, os irmãos devem saber, mas a expressão Jerusalém, ela envolve isso, né? É um templo da paz, é um local onde, em tese, deveria reinar a paz, aquilo que é reto e justo, e deveria ser o modelo de uma sociedade no mundo em que nós vivemos. Mas, reverendo, será que Deus se importa tanto com a política e com as coisas? E como é que os líderes lidam com essas coisas, já que no final todas essas coisas irão ser queimadas no fogo e Deus irá construir um novo céu e uma nova terra? Por que que Deus gastaria tempo tentando reconstruir algo que já está fadado ao fogo eterno? Irmãos, não é bem assim. Veja, para iniciarmos e criarmos o contexto do que vamos falar, Gênesis no capítulo 1, no versículo 26, nós lemos a respeito do propósito original de Deus para a sociedade, os governos, e qual era o papel que o ser humano deveria desempenhar nesse plano de Deus. Gênesis no capítulo 1, no versículo 26. Nós lemos que quando Deus teve a ideia de criar o homem, ele teve a ideia e imediatamente associou a criação do homem com uma missão. E olha só a missão que ele tinha para o homem. O homem, o ser humano, né? O homem e a mulher. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Se você pudesse ler aqui como está escrito na língua que esse texto foi escrito, você leria da seguinte maneira: e reine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, junto com a essência daquilo que é o ser humano, a sua missão envolve, sem dúvida, a necessidade dele exercer algum tipo de domínio. E é exatamente por isso que Deus ele tem sim interesse em não deixar que o exercício que o ser humano ele tem de dominar sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as cidades, se torne num exemplo de corrupção, de roubo, de desvio, de torcer a justiça, fazendo aquilo que é reto, algo injusto. Não é do interesse de Deus permitir que essas coisas aconteçam, porque esta é a missão para a qual ele criou o ser humano. E ele não quer ver, ele não tem interesse que isso seja apagado da memória da civilização. De outra sorte, pareceria que Deus criou um ser humano, criou algo tão completo, alguém que é criado à imagem e à semelhança dele, e Deus não conseguiu mantê-lo nos caminhos e no projeto inicial. Portanto, esse texto é um texto que o profeta de Deus, ele agora volta-se para uma geração, é uma dentre várias gerações, mas é uma geração. E começa a tecer algumas palavras. Lembrando, irmãos, que essas palavras não são palavras de Isaías apenas. Não é o que Isaías acha sobre o que está acontecendo. Nós estamos aqui diante de um profeta que ele fala aquilo que Deus havia lhe ordenado para falar ao povo. Então, diante do que ele falou, veja aí uma das primeiras coisas que nós vemos, eu queria então ressaltar aqui,
Como que nós podemos orar a Deus numa situação como essa? E eu selecionei aqui 4 coisas que mostram o interesse de Deus. Se você quiser pensar nesses termos, pense nisso. Tem 4 coisas que Deus ele está profundamente interessado. E se você quer pedir alguma coisa a Deus, é bom que você peça mais ou menos alinhado com aquilo que é o interesse dele. Do contrário, nós podemos nos encontrar, gastando a nossa saliva com algo que Deus não tem interesse em fazer. Primeira coisa, então, que Deus tem interesse em relação ao que está acontecendo, tanto quanto ao que estava acontecendo em Israel, como o que está acontecendo em nossos dias. Diz aí, a partir do versículo 24, ele começa a dizer algumas coisas. E a primeira coisa que ele diz é que ele, diz o Senhor, eu tomarei satisfação aos meus adversários. Tomarei satisfação aos meus adversários. Inclusive o português aqui é tão clássico que hoje em dia nós estamos mais acostumados a dizer tomar satisfação de alguém, mas aos está correto também. E a ideia é que o primeiro interesse de Deus em tudo que está acontecendo é que ele tem interesse nisso. Ele quer tomar satisfação. Ele irá atrás. Deus é justo e ele não se alinha com aqueles do deixa para lá ou larga disso. Deus é alguém que vai até o fim e traz à luz a perversão e o erro. E ele diz aí que ele tem interesse. Ele não está dizendo, quem sabe eu vou tomar satisfação? O que é que você acha, Isaías? Você acha que eu deveria tomar satisfação? Não, ele está dizendo que ele vai. Ele vai fazer isso. E para os que já viveram um pouco mais, já perceberam que as coisas que estão acontecendo em nosso país hoje são coisas de certa forma novas, porque nós estamos vendo, ainda que a podridão está vindo à tona, Deus tem de alguma maneira tomado satisfação dos seus inimigos e daqueles que causam o mal no meio da sociedade. Lembrando que não é somente, irmãos, por causa da justiça, não é somente por causa de haver no nosso país uma sociedade mais pujante e justa, mas é porque Deus criou o ser humano para reinar, para administrar, e Ele tem interesse que esse ser humano seja justo, seja honesto, seja fiel naquilo que ele faz. Então, se você quiser orar pelo nosso país, pelos nossos líderes, eis aí uma boa coisa a se pedir. Senhor, tome satisfação, vá atrás, não deixe passar, dê sabedoria àqueles que são honestos, mantenha firme aqueles que são retos, não deixe que sejam contaminados, mas, Senhor, tome satisfação daqueles que erram, daqueles que têm pervertido o direito e têm corrompido aquilo que é justo em nosso meio. E Deus com certeza fará isso, já tem feito e continuará fazendo. Lembrando, irmãos, que Deus faz isso não é por causa da igreja, não é por causa de nós, não é por causa somente do bem-estar dos crentes, mas Ele faz isso porque o ser humano em geral é criação de Deus e este mundo precisa espelhar esse projeto de Deus. Então, esse é o primeiro interesse de Deus. Ele tem interesse em tomar satisfações. O segundo interesse de Deus, aí no mesmo versículo, vai além. Ele diz que além de tomar satisfação, Ele irá se vingar. É outro verbo. São coisas distintas. Uma coisa é você descobrir um erro. Outra coisa bem distinta é você punir aquilo. E ao dizer que eu me vingarei, o Senhor está dizendo que a Ele pertence a vingança. E eu acho bom que seja assim, irmãos, porque de outra sorte, muitos gostariam de fazer vingança por conta própria
tomar nas mãos aquilo que é prerrogativa de Deus apenas. Quantos já começaram nessa tarefa? Mas Deus diz, olha, deixe comigo. Eu sei vingar aqueles que têm agido desta maneira mais do que qualquer pessoa. As palavras no texto de lamento de Deus mostram que ele está consternado com a situação. Por isso que ele inicia no versículo 21, lamentando, como se fez prostituta a cidade que um dia foi construída na justiça. E ele sabe que diz o versículo 23, há príncipes que são rebeldes, companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Tudo isso, na verdade, reflete um conhecimento que Deus tem. Então, você não precisa se preocupar dizendo, será que Deus está vendo o que está acontecendo? Ele está, mais do que você, mais do que eu. Então, esse é o interesse de Deus. Ele irá vingar. Ele irá, com toda certeza, ir em direção daqueles que têm feito isso, e ele já fez isso no passado várias vezes. Há uma profecia na Bíblia do profeta Obadias, profecia tão pequena que só tem um capítulo, a profecia inteira. Eu recomendo a leitura hoje à tarde, você pode fazer a leitura desse livro inteiro, depois que você almoçar. Essa profecia é a respeito de Deus tomando satisfação de um dos inimigos de Israel, que são os moradores da região de Edom, os filhos de Esaú. E esse pessoal, quando Jerusalém foi levada cativa, eles estavam lá torcendo para que levasse mais rápido. Quando a cidade foi saqueada por aqueles que vieram, os babilônicos, eles levaram cativos os moradores de Jerusalém. Então eles vêm, levam a maioria da população e traz uma população de uma outra região para habitar naquela cidade. E no período entre a saída de um e a chegada de outro, os moradores de Edom vieram e acabaram roubando as coisas. Alguns dos filhos de Israel, diz o texto, conseguiram escapar daquele sequestro de ter sido levado todo mundo para a Babilônia, e alguns dos filhos esconderam-se atrás das árvores, dentro das rochas, e diz a Bíblia que os moradores de Esaú foram lá e mostraram para os opressores, olha, tem 2 escondidos aqui, olha, tem mais 2 aqui, e acabaram entregando os filhos de Israel para serem levados. Alguns até, diz o texto, pegaram os filhos de Israel que estavam escondidos e trocaram por bebida alcoólica para os opressores. Olha, eu tenho aqui mais 3 filhos de Israel aqui. Se você me dá 2 garrafas de vinho importado, eu te dou esses aqui. Traduzindo para a linguagem de hoje. Então, foi uma vergonha. E Deus, diz o texto, ele se vingou dos moradores de Edom. Daí a profecia do profeta Obadias. Então, trazendo para os nossos dias, Deus também, ele tem interesse em vingar-se. E ele fará isso. E eu desafio os senhores a começarem a anote aquilo que Deus tem feito em nosso país, porque algum dia alguém terá que contar isso. Algum dia alguém terá que contar as coisas que nós estamos vendo e como Deus tem agido e levantado situações terríveis, de modo que em tempos passados nós jamais conseguiríamos ver, e agora, seja lá por quais motivações, muita podridão tem sido trazida à tona. Isso, eu acredito, é porque Deus tem interesse em vingar-se dos seus inimigos. Em terceiro lugar, além de tomar satisfação, além de vingar, versículo 25 em diante, nós lemos que o Senhor, ele irá voltar a mão contra eles para purificá-los. Purificar-te-ei como com a potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo mal, todo metal impuro. Essa é a intenção de Deus. Ele não apenas irá castigar
o castigo de Deus, a vingança de Deus, ela tem um caráter restaurador. Ela tem um caráter instrutivo, e a pessoa que vai, vamos dizer, para a cadeia de Deus, ela acaba sendo restaurada, sendo regenerada. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de estar dentro de um cárcere, visitando alguém que está preso. É muito difícil, irmãos, você acreditar que alguém que está dentro de uma cela, estando ele preso por qualquer motivo, justo ou injusto. Estou pensando no contexto em que a pessoa vive, e que ela será de alguma maneira restaurada. Ela entrou ali, um assassino, e ela vai sair de lá um homem transformado à semelhança de Deus. Humanamente falando, é impossível que isso aconteça. O que Deus está fazendo aqui, quando Ele trata, quando Ele vinga, quando Ele mesmo tem por iniciativa própria vingar os seus inimigos, diz o texto, Ele vinga com essa finalidade, tá vendo? Versículo 25, Ele vai voltar a sua mão contra, mas Ele vai purificar. O método é descrito aí. É como com a potassa, ela irá trabalhar e no processo de quase que de fundir novamente o metal, derreter o metal, você acaba tirando as escórias, as impurezas, tirando aquilo que não é parte da liga do metal que é verdadeiro. Os irmãos que conhecem um pouco disso aqui sabem que o ouro e alguns metais preciosos, quanto mais puro é aquele metal que é limpo de qualquer imperfeição. Às vezes o metal bruto, quando achado, ainda no seu estado natural, contém algumas impurezas, mas quando passado pelo fogo, derretido, aquilo que não é puro começa a se desligar e a voltar para o lugar que era, e o metal ele vai se tornando cada vez mais puro. E é esta imagem que o texto está falando aqui. Então, como eu falei inicialmente, que não adianta a gente pensar mais no Brasil, orar pelo Brasil, Deus vai mandar fogo mesmo. Fogo, deveríamos pensar no sentido de purificar, e não de queimar e acabar com tudo. Às vezes, nós pensamos mais no sentido de destruir, mas nós precisamos pensar também no sentido da restauração. Na minha casa, nós temos uma casinha pequenininha, viu, irmãos? Mas tem uma lareira. E essa lareira é muito boa, mas você manter um fogo aceso para aquecer durante o frio, gasta muita lenha. E eu descobri que existe uma lenha chamada uma lenha ecológica. É como se todas as outras lenhas não fossem também madeira, né? Mas essa lenha, ela é na verdade feita com serragem de madeira, e eles aglomeram a lenha, prensam no formato de um pedacinho de lenha, e você coloca lá. E essa lenha é muito difícil de pegar fogo. Nós às vezes brincamos que você quer guardar uma coisa para não pegar fogo, você coloca dentro dessa lenha, porque a gente põe álcool, a gente põe vela, a gente põe querosene, a gente põe aquele líquido de acender para fazer churrasco e não consegue fazer esse pedaço de lenha começar um fogo. Mas depois que o fogo pega e essa lenha começa a ser consumida, é interessante que ela leva muito tempo, ela consome, ela leva bem mais tempo para ser consumida, e o calor é bem mais prolongado. E às vezes a gente vai colocando as lenhas lá, ela vai consumindo, aí o calor da casa permanece, é bem confortável. Mas no outro dia cedo, você vai lá e para limpar a lareira, você olha que é tudo aqueles grandes pedaços de madeira tão fortes, tão sólidos, é como se fosse um talco branco, não tem absolutamente mais nada.
Aquilo que Deus faz, irmãos, não se transformará em um talco, em cinzas, mas o ser humano que Ele criou, o mundo que Ele criou, a sociedade que Ele criou desde o início, lá em Gênesis 1:26, não será transformado em cinzas, mas irá ser transformado, redimido, para que possa continuar sendo testemunho daquilo que Deus faz. E aquilo que Deus faz, Ele faz para sempre. Deus não é um Deus que fica tentando fazer umas coisas, o que der certo Ele coloca para frente e o que não vingar Ele deixa para lá. Não, nosso Deus não é um Deus assim. É por isso então que Ele irá purificar, nem que seja preciso o fogo, mas Ele irá purificar. Então esse é o terceiro interesse de Deus. Primeiro, tomar satisfação. Segundo, vingar. E o terceiro, purificar. E por último, diz o texto aí, que Ele tem também interesse em justiça. Versículo 26 diz que eu restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio, e depois te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Mais do que retificar, ou mais do que purificar, mais do que vingar e tomar satisfação, o Senhor, Ele tem interesse de fazer com que a justiça prevaleça. E diz o texto aí que dentre todas as coisas que Ele irá fazer, restituir os juízes é parte fundamental do processo pelo qual Deus irá renovar a sociedade na qual vivemos. Então, Ele tem interesse, sim, em que haja juízes justos. Se você quer orar, então, pelo Brasil, ore pelos nossos juízes, para que eles sejam como aquela estátua que está em frente do Supremo Tribunal, que é o símbolo, né, da justiça. A mulher com os olhos vendados e com a espada na mão. Que sejam juízes retos, sejam juízes que, independentemente de ser uma situação que envolva o benefício da igreja ou da sociedade apenas, mas que haja justiça. E esse é o interesse de Deus. Diz aí que Ele irá restituir os juízes, como eles eram antigamente, e os conselheiros, como no princípio. Juízes e conselheiros, na linguagem da Bíblia, aponta para duas hierarquias. Os juízes, vamos dizer, eram aqueles que escreviam e que faziam as leis e decidiam por questões às vezes mais difíceis, e os conselheiros, eles iam por meio do povo, tirando as dúvidas, aplicando a lei em situações específicas. Moisés, uma ocasião, inclusive, pediu a Deus que, olha, eu não dou conta mais de resolver tantos casos, tantas situações. E Deus, então, pediu para que ele selecionasse 70 homens e ajudariam nesse trabalho de julgar as situações do povo. E nessa ocasião, Deus disse, se alguma coisa for mais difícil, mais séria, então, que ela seja trazida para você, Moisés. E aí você mesmo irá julgar. Então, essa era a finalidade dos juízes e dos conselheiros no meio do povo. E a conclusão final é de que o povo de Deus e a sociedade em geral, ela será conhecida como cidade justa e cidade fiel. Pergunta, reverendo, o senhor acredita mesmo que o Brasil um dia vai ser chamado uma sociedade justa e uma sociedade fiel? Olha, irmãos, se eu não acreditar, eu não estou acreditando em Deus. Porque Ele está falando aqui que Ele vai fazer isso. Se o povo, a respeito de quem Ele está falando aqui, era o povo dele, que Ele criou. Lá no Monte Sinai, Ele iniciou essa nação. Se o povo que Ele pessoalmente iniciou está nessa condição, por que nós não podemos esperar também que um povo aqui bem longe, bem remoto, milênios depois, também não pode ser alvo
daquilo que Deus está querendo fazer. Sim, Ele está querendo fazer. É interesse de Deus. E aquilo que Deus faz no nosso meio tem sempre em vista aquilo que irá acontecer diante dos olhos das nações. Eu queria concluir então com um texto. Queria que você, se tivesse uma caneta aí, marcasse esse texto, Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 6. E eu encerro com esse texto, Deuteronômio capítulo 4. Versículo 6, nós lemos assim: Guardai-os, pois, e cumpri-os. Está falando de guardar os mandamentos do Senhor, a lei de Deus. Tem a ver, então, com os juízes e os conselheiros que havíamos dito. Mas, enfim, nós também, o povo de Deus, precisamos guardar esses preceitos. Então, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Olha só, a sabedoria nossa e a obediência, ela não é para ser mostrada dentro da igreja. O irmão que está sentado do seu lado aí não precisa saber que você é santo. É a sua obrigação ser. Você tem que ser. Agora, fora daqui, aí isso vai ter um impacto bem maior. E Deus está falando que a sabedoria nossa obediência terá um impacto perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus em todas as vezes que o invocamos. Que o Brasil possa conhecer que existe um povo no meio dele, que busca um Deus santo e um Deus que tem interesse nessas coisas que acabamos de ver. Para que a nossa esperança seja renovada, não apenas por causa da sociedade, mas porque este é o plano de Deus. Ele nos criou para reinar e dominar sobre a terra. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também aplicá-la em nossos corações, conforme o conhecimento que o Senhor tem de cada um de nós. Não nos deixe, ó Deus, desanimarmos com a situação em que vivemos, mas contra a esperança que às vezes aloja em nossos corações, ajuda-nos a crer que o Teu projeto prevalecerá. E o Senhor não desistiu de nós e nem do Teu povo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.